Outra técnica usada pela mídia também são os impressos, que são chamados de iconesos, né? Que são ícones impressos. No caso é estático, porque é uma figura, né? É usado na fotografia, desenho, pintura, logotipo. Os exemplos que eu trouxe para vocês, essa imagem, né, de um busto de uma mulher, né, onde a fóvea do olho sempre vai focalizar para o fundo preto. E o fundo branco ali, na realidade, são as células bastonesses que ficam no canto do olho, que vão estar focalizando e vão estar fechando a informação de que é uma foto, é algo, né, referente a uma mulher. Pode passar. Esse outro exemplo aí é de Salvador Dalí também, uma pintura dele. Ele gostava muito de usar a questão subliminar. Então aí a gente tem, olhando assim, objetivamente, a gente vê o quê? A gente vê também o busto de um senhor de perfil. Só que dentro dessa imagem a gente tem uma mulher ali do lado, né? Um cachorro deitado ali, né? Então assim, ele usou formas já pré-existentes para criar uma outra, né? Então a subliminar é isso. Utiliza, né, de outras imagens dentro de uma imagem geral. Só que as imagens que são apresentadas muitas das vezes, elas são maléficas, né, que igual esses dois exemplos que a gente mostrou anteriormente dos desenhos infantis, né? Então assim, é uma imagem neutra essa daí, é só um exemplo de um desenho, de uma pintura. E a questão que tem uma questão subliminar. Pode passar. Essa também é o efeito arcimboldo, que é também usado na pintura, onde se usou ali vegetais, frutas, para formar também o busto de uma pessoa de perfil, que também é uma subliminar. Aí nós temos uma fotografia também do presidente, né, dos Estados Unidos, onde ela está distorcida. Também aqui a gente tem a presença do subliminar, porque a imagem ela não está nítida, ela está o quê? Distorcida. Então, tudo que foge, no caso, o objetivo principal, que é, por exemplo, a propaganda, seja o que for, é considerado como subliminar, porque ali eu não tenho uma imagem só, eu tenho mais de uma imagem ali. Pode passar. Outra técnica também usada, estática também, é uma onomatopeia e presente também em jornais, revistas, livros. Exemplo que eu trouxe também é a onomatopeia, que são os barulhos feitos pelas pessoas. Aqui, em cada imagem dessa, a gente tem uma pessoa e o balão do barulho que a pessoa faz. É uma imagem que, na realidade, também não traz, vamos dizer assim, efeitos negativos. É uma imagem normal, é só um exemplo. Outra técnica usada em ambiente urbano são panfletos, outdoor, cartaz, placas, fachada de loja, grafite, pichação. O exemplo que eu trouxe é, por exemplo, do Anderson Silva segurando um hambúrguer. Então, assim, a propaganda, você observa que ela é bem ostensiva, porque ela quer atingir o objetivo dela, que é vender. E ele é uma pessoa conhecida pela mídia e fazendo propaganda de um sanduíche. Então, a pessoa, quando está com fome, e a pessoa, vamos dizer assim, mal esclarecida, né? Ela olha, por exemplo, uma propaganda de uma pessoa conceituada e uma propaganda normal de um sanduíche, na escolha dela, a escolha dela vai ser influenciada por quem? Pelo que é conhecido, né? Pela mídia. Então, isso acontece muito, mas é só importante a gente saber identificar e diferenciar, né? Que na realidade tem lugares assim que tem coisas tão gostosas para comer quanto no que ele está fazendo propaganda. Melhor que o nosso lanchinho. Bom, esse é outro exemplo de panfleto. Esse na realidade é uma propaganda de um filme Silêncio dos Inocentes. Não sei se vocês já assistiram, onde no cinema estava um cartaz com a Jodie Foster com uma mariposa na boca, e foi achado uma subliminar nesse cartaz,
que é também uma outra pintura de Salvador Dalí, onde é uma pintura de algumas mulheres nuas que formam uma caveira. Então, se a gente olhar ali na mariposa com aquela caveirinha ali, a gente não observa, só ampliando, né? Só que a gente não tem uma imagem só, que é a propaganda do filme. A gente tem o quê? Vamos dizer assim, uma apelação para o seu subconsciente, para que você vá assistir aquele filme. Porque a gente não sabe que o apelo sexual, ele entra pelo cérebro reptiliano, que é o que é mais rápido de acessar. Então, aí é feito todo esse apelo, né, em muitas propagandas, de forma que a gente vai ver depois antiética. Bom, o ouvido também é responsável por receber informações subliminares. Por exemplo, existe a técnica de fundo musical, televisão, vídeo, rádio, teatro, palanque político. Eu trouxe ali um exemplo de uma mensagem subliminar, mas eu não sei se a gente coloca, porque o som está um pouco baixo. O problema do tempo também. E o tempo. Passou um pouco. Passou? Então, mas aí a questão da mensagem aqui subliminar da música, ela é referente a, por exemplo, a música, ela tem que dar o quê? Um recado, né? Ela fala sempre de uma história, de alguma experiência. Na música, existem alguns no caso, o exemplo que eu trouxe é dos Engenheiros do Havaí, mas a gente não vai mostrar, mas é uma música deles, Ilusão de Ótica, onde, se você voltar ao contrário, ele traz uma mensagem que fere a censura, que é uma mensagem que, na realidade, não é a que ele está fazendo na forma de ouvir normal. Tá? Então, isso acontece também na música. Pode passar. Um exemplo rapidinho também é tátil, também de forma tátil a subliminar existe, que é nas texturas, tipo de papel, de impressos, material de embalagens. Exemplos que eu trouxe são, por exemplo, ofícios com textura. Na hora de você comprar, a mídia, ela te confunde, porque você quer comprar uma folhinha branca, você acaba comprando uma folhinha branca cheia de textura. Porque aquilo ali é bonitinho, sabe? De forma tátil, chama a sua atenção. E também as embalagens para presente, acontece muito isso também. Eles usam embalagens bonitas para presente, que faz com que você compre naquele local, porque a embalagem de presente é muito bonita. Às vezes o conteúdo não é tanto, né? Bom, através do olfato também existem essências, fragrâncias, feromônios. Tipo de papel de impressos, material de embalagem. A gente vê canetinha com um cheirinho gostoso e tudo mais. Também o objetivo ali é vender a caneta, mas eles vendem a caneta com cheiro. Então tem duas mensagens aí, né? Paladar também, nós vemos a subliminar presente em alimentos, pasta de dente e cigarros. Cigarros com sabores diferentes e pastas de dentes também que prometem 1001 coisas, né? Na realidade, o objetivo principal, que seria só limpar os dentes, né? Acaba fugindo um pouco disso. Pode passar. Código de ética. O que diz o Código de Ética sobre os profissionais de propaganda, o que eles deveriam fazer? Fala o seguinte, que a propaganda é sempre ostensiva. A mistificação e engodo que escondendo a propaganda decepcionam e confundem o público. São expressamente repudiados pelos profissionais de propaganda. Então a gente vê pelos exemplos que infelizmente não é seguido corretamente o objetivo aí deles, né? Pode falar. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. O que ele diz? A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor faça imediatamente a identifique como tal. Vocês veem o seguinte, que às vezes você não consegue identificar no primeiro olhar a propaganda. A propaganda sempre tem um apelo de algum lado, que te faz às vezes mudar a sua decisão. Conclusão. A propaganda mais a questão subliminar mais a multimídia